Mas se a pessoa não tem acesso, também não desenvolve, e por causa disso, ela não tem liberdade. A educação traz sugestões. Você pode falar espanhol, você pode falar francês, você pode falar inglês. Eu estudei latim, eu estudei grego. Ah, era obrigatório. Ótimo, não fez nenhum problema. Não deu nenhum problema. E que o espiritismo veio confirmar isso. O espiritismo é puro animismo, gente, é um braço da Igreja Católica. Desde Kardec, embora Kardec não tinha essa proposta, e é isso que eu quero trazer, né? Essa crítica para mostrar que ainda hoje, depois de todas as comunicações, depois de todas as possibilidades, de toda a tecnologia, continuamos repetindo uma coisa que não tem sentido. E aí, quem estuda, simplesmente se afasta e não tem um caminho para fazer. Porque aí eu não posso mais entrar dentro de um lugar que já mentiu no texto bíblico, já que tirou isso, já deturpou aquilo. Né? E o espiritismo ainda, que está mentindo para mim, que está dizendo que o espírito é falando. Que espírito é esse? Espírito, pô, que espírito é esse? Que não é espírito, né? Eu já falei que isso é um ser, né? Um ser que está por ali, é um desencarnado. Que desencarnado é esse que está falando contigo? Aí a gente vai chegar lá. Então, os 12 oficiais da igreja é para combinar com os 12 meses, os 12 signos. Isso tudo é uma montagem teatral. A igreja, como sistema, ela precisa de montar um teatro, assim como os reis montaram os seus teatros, né? A igreja, como um braço desse sistema aí, transcendente, né, entre aspas, tem que trazer um teatro mais, sabe, mais emocionante, mais dramático, né? Porque aí eu vou ter que acreditar. O outro estou vendo ali que o cara é dono da terra e tal, e aí tem um distanciamento de riqueza. Mas e no outro? Por que eu tenho esse distanciamento? Por que eu não posso fazer um caminho espiritual? Porque eu também tenho que manter esse distanciamento com um teatro, com escolhidos. Então, 12. 12 porque são 12 oficiais. Mas aí você tem, nos evangelhos, né? Você tem listas diferentes, com nomes diferentes. Nem o Espiritismo viu isso. Estranho, né? O pessoal que foi consultar, né? Que Kardec consultou os médios, sendo que ele disse que a maioria era anímico, mas mesmo assim, teve uma mulherzinha que era muito famosa lá na França, aquela mulher, ela era simplesmente uma burguesa rica, um braço da igreja, confirmando todo o catolicismo, só que ela queria comunicações com os mortos. Médium, fazer mesinhas girantes. Porque o Kardec começou a examinar isso, né? Então, Simão, Pedro, Tiago, João, né? Tem o Tiago, que é irmão do Cristo, o outro, aí ninguém aceita, né? Mas é. Tem o João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, outro Tiago, Tadeu, né? Também chamado Judas, que era Judas Tadeu, outros Simão, o Pedro, Simão, o outro, Judas Iscariotes, também Matias, aí já passou. Aí já começa a passar. Cadê Estevão, que foi apedrejado? Ah, ele veio depois. Não, ele era discípulo. Né? Outros discípulos também, que não estão considerando. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, Salomé, Marta e Maria de Betânia, Lázaro, José de Arimateia, Nicodemos, fariseu. José de Arimateia era meio segredinho, mas era discípulo. Nicodemos, que era fariseu. O tal jovem rico, que ninguém sabe o nome, que acho que Marcos não quis dizer. E ele fala que 72 está mencionado em Lucas 10. Então, se em Lucas está dito isso, por que esses 12? Ah, os 12 eram eleitos. Não. Ah, porque montou a Santa Ceia. Mas isso tudo é teatral, gente. Não era para ser levado. Era uma ilustração. Aí cada um pertence a um signo, a um mês e tal. Fica bonitinho só. Mas não é para ser a Vera.
E se o espiritismo é uma ciência, antes de tudo uma ciência, que não era para ser religião, não era para ser religião. Kardec não fundou nenhuma religião, ok? Kardec não fundou nenhuma religião. O que Kardec fez? Ele veio trazer estudos científicos, ele veio esmiuçar a coisa, ele veio fazer comunicações para saber se funcionava comunicação, se podia realmente falar com os mortos, o que eram aquelas mesinhas, papapá, né? Você falava do animismo animal, a questão dos passes, o mesmerismo é animismo animal, eu tenho energia, eu vou passar minha energia boa para você. Não é bem assim, né? Ele que falou. Então, o 12 é simbólico, ainda tinha aqui, ó, Tiago Justo, né? Barnabé, Apolo. Então, tem gente aberta nesse conluio aí, entendeu? E ninguém fala. Então, o 12 é simbólica, 70 ou 72 é o grupo verdadeiro, deveria ter mais. Ah, mas você está falando aqueles que seguiam, que iam lá só em alguns sermões para que inclusive a palavra sermão da montanha, que ele deveria ser simplesmente uma manifestação, um discurso, e não um sermão, no sentido que a gente entende sermão, né? Então, no círculo íntimo, íntimo, eram menos até, tá? E esses tantos, né, discípulos, né, ninguém fala deles, não tem comunicação, o médium não faz comunicação com essa galera. Eles são os ministros agora. Ministro, sabe? Que é outra coisa que o catolicismo começou a fazer para montar o teatro, né? Então, a cidade divina, em contraste com a cidade maligna, né, do inferno, e o espiritismo veio montando isso. Mas é daqui. Não foi Kardec que montou isso. Foi aqui, o cristianismo aqui, o catolicismo aqui, misturado com o espiritismo, e o espiritismo misturado com o catolicismo. Chico Xavier é extremamente católico. Ele foi criado dentro de uma igreja católica mineira, tridentista, com ritual bem rigoroso. Havia discussões, e ele não era humilde de não saber ler e escrever, ele era funcionário público, e ele lia muito, porque antigamente se lia muito mais do que se lê agora. No curso primário, a minha avó que tinha curso primário, se botasse ela aqui, ia parecer que ela tinha ensino médio. Ia parecer que ela tinha ensino médio. Então, o ensino era muito mais rigoroso, inclusive aquelas coisas das psicografias de poetas, que eu também acho isso absurdo, né? Para quem escreve, para quem é poeta, sabe que o poeta é uma coisa que acontece aqui, e quando se passa para lá, você não fica encontrando poetas com o mesmo nome lá fazendo poesia, não. Não tem esse negócio de acessar um poeta lá, Rui Barbosa, sei mais quem, né? E só acessam aqueles parnasianos, porque ele leu parnasianos. Por que não um moderno? Por que não um contemporâneo? Por que não um Oswald de Andrade? Hum? Que é revolucionário. Então, essa poesia não serve. Perceberam? Né? É bem assim. Então, quais foram... Vamos entrar, né, na desconstrução desse kardecismo ou espiritismo, né? Vamos dizer, Kardec não fazia experiências com um só médium. Eram vários, tá? São dezenas que ele recolheu. Ele estava querendo estudar. Tanto é que ele usa um pseudônimo Kardec, porque ele era professor primário e tinha um compromisso com a Igreja Católica da França na época. Estamos falando de século XIX. Tá? No livro dos médios, ele diz que falou com mais de 10 grupos de médios, porque eles se reuniam em grupos para fazer as comunicações. Ele andou poupando as pessoas, não deu os nomes, para que não houvesse perseguição nem discriminação. Mas tem uma senhorita Jaffet, tá? Médium de Paris, muito ativa, com muito dinheiro e posição. Se chegar lá, você fez pesquisa na Aliança Francesa e tem, né, os relatos daquele tempo, quem era, né, essas mesinhas girantes que Dona Jafet, que era uma
senhorita, ou seja, ela não era casada, tá? Então, pureza, né, da pessoa que não é casada e tal, para fazer as comunicações, era uma das mais ativas. A senhorita, também senhorita Boudin, tá? E a família inteira que tinha as comunicações e começavam a fazer sessões para atender, fala com fulano, fala com fulano, quero falar com minha avó, quero falar. Isso começou lá, né? Mas eram grupos, né? E ele acabou escondendo. Essas são as duas principais que, né, a gente consegue captar. E quais eram os espíritos que elas gostavam de trazer, né? O espírito da verdade, que é como se fosse o Cristo. Para não dizer que eu estou falando com Jesus Cristo, ainda bem que ela teve essa humildade, falou o Espírito da Verdade, mas aqui já tem gente recebendo Jesus Cristo, etc. A humildade já foi para o espaço. Tá? São Luís, que de santo ele não tem nada, tá? Luís IX, rei da França, é um rei. Porque ele foi muito ligado à igreja, deu muita riqueza para a igreja, claro que foi canonizado, ele era muito católico, não sei o quê, mas isso não faz dele um santo, ok? Mas na França ele era considerado, foi considerado, depois da República, nada, niente. Tá? Um teólogo francês do século XVII, chamado Fenelon, Santo Agostinho, porque foi canonizado, porque Agostinho não era para ser santo também. São Vicente de Paulo, também outro. João Evangelista, que não era para ser santo, foi um discípulo, né? Platão, gente, Sócrates. Esses, então, gregos, eu fico assim, para morrer. Porque os caras estão na lógica, eles estão na maiêutica, na dialética, mas quando chega do outro lado, eles são cristãos e vêm falar, eu me arrependi muito, Jesus, dá umas comunicações que não tem nada a ver, misturar alhos com bugalhos. Devia ser, sabe, para quem lia na época, não acreditou, mas a maioria não lia ainda, o povão acreditou. E é assim que se faz. É assim que se impõe uma religião. Eu tiro conhecimento, eu saber, eu tiro ciência, eu tiro linguagem, eu tiro história, e aí eu coloco a ideia que eu quero. E um outro sujeito meio ocultista do século XVIII, que também foi canalizado, sueco, Swedenborg, católico, muito católico. Também nomes bíblicos e filosóficos, até Thomas Moros, coitado de Thomas Moros, né? Então, todas as comunicações eram para confirmar a igreja e no sentido moralizante, para afirmar a moral, controle, comportamento moral. Não estou aqui dizendo se é certo ou errado, estou dizendo qual é a figura. Não abriu assim, tipo, a Bíblia foi mexida, olha, tem esses textos, que as comunicações poderiam já adiantar, olha, os textos estão escondidos lá, naquela caverna. Se o espírito não sabe, não é um espírito de luz, não tem discernimento. Então, Kardec foi bem mais crítico que o espiritismo aqui. No próprio Livro dos Médiuns, ele diz que a maioria dessas comunicações eram anímicas, ou seja, vindas do próprio inconsciente do próprio médium. Ok? Ele tinha noção clara de que se a pessoa tivesse lido isso, tivesse essa informação, a comunicação vinha daquilo ali, não vinha de outro lugar. Né? Então, ele estabeleceu uma espécie de método de controle com o risco de mistificação, auto-engano, e aí ele meio que descartou muita coisa desse sentido. É importante confrontar a resposta de médios diferentes, em lugares diferentes, sem que se conheçam. Deveria haver uma coerência e uma universalidade, descartar contradições, e aí não sobrou quase nada. As respostas fúteis, contraditórias, mensagens passionais, emocionadas, ele também descartou. Ou seja, a grande maioria das comunicações tinha um valor muito baixo, né, e se confundia com o pensamento do próprio médico, com a sua própria educação em leitura. Então, ele estava muito longe de ter uma crença cega, mas aqui
se transformou nisso, tá? E, então, por que ainda temos esse teatro? E agora, né? Você tinha comunicação com esses espíritos da Grécia, então um padrão existe, tem que ser pessoa famosa. E hoje as pessoas famosas são até artistas populares, para que a pessoa que gosta daqueles Elvis, se bem que Elvis eles não botaram se comunicando, mas, por exemplo, Michael Jackson, Marilyn Monroe, agora, né, o ator, né, Luiz Gustavo, né, aí pega quem mais? Cazuza, para poder trazer o povo. Isso é manipulação. Primeiro que não é. Segundo, que fosse alguém dizendo em nome do D, para quê? Né? Só para manipulação. Então, essa teatralidade de repetição de catequese é igual farisaísmo, igreja com o seu catolicismo, né? O evangelismo, que é um retrocesso, já tinha um protestantismo que não queria muita, né, muita festa. Aí o evangelismo vem trazendo igrejas que cantam, igrejas populares, teatro, pessoas recebendo coisas, que isso veio lá do movimento de São Francisco na década de 70, veio para cá e entrou como uma luva. A gente tem as principais igrejas evangélicas, né, fazendo isso, e tem as outras que não eram evangélicas que passaram a ser evangélicas, vai saber por quê, talvez para fazer o teatro também, né? Então, todas elas confirmam essa moral cristã, né? E as colônias espirituais, e as cidades astrais, e a novela dos exilados de Capela. Da onde que vem? São narrativas literárias muito antigas. Você tem São Tomás de Aquino colocando isso, porque o povo quer. E aí? E depois? Tá, eu não vou morrer depois da minha vida aqui, tá, mas vou estar vivo, vou estar onde? No inferno? Não. E o que é purgatório? O purgatório foi inventado também, que não existia, foi inventado no século XII. O que é purgatório? Purgatório é os lugares lá que você fica para você poder aprender e tal, 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 e montaram como se fosse uma igreja, uns locais de cidades de recuperação, dentro daquela lógica medieval. Agora a lógica é outra, ou seja, a coisa não é fixa. Se não é fixa, não tem sentido. Então, as colônias hoje, né, quer dizer, no século passado, elas eram aquelas colônias simples, né, de um moralismo, assim, tipo um hospital, quase um hospital doutoreiras, porque o corpo não existe, não tem doença mais do corpo, mas tem doença da alma. Vamos recuperar centros, né, de escola doutrinária, como se você precisasse doutrinar espírito, né? Enfim, e agora, no século XXI, isso foi mesclado com tecnologia. Então, nós temos computadores, nós temos trens supersônicos, nós temos naves de plasma, nós temos comunicação extraterrestre, então os espíritos vão para lá, vão para cá, e tudo em planetas ligados a estrelas que são milhares de anos-luz, mas não importa, porque isso não importa, porque é espírito, porque é plasma, porque é inteligência, porque é tecnologia, porque é... Aí eu invento, como assim, novela sci-fi, filme sci-fi, que você fala assim, vem um professor de física, eu tive um professor de física que fazia isso, eu falava, isso está errado por isso, não podia fazer, por não... Mas saiu da parte física da Terra, tudo pode. E se tudo pode, beleza, mas adianta, ajuda, auxilia, né? Então, hoje nós temos, se antes a gente via fadas, gnomos, né, seres da natureza ligados, né, ao mundo celta, né, que a igreja abarcou, e eu vou trazer isso para vocês também no próximo vídeo, né? Hoje eu estou abarcando a ufologia, que, como não provou nada cientificamente, ela foi abraçada pela a parte anímica do espiritismo, do espiritualismo, nova era, New Age. Então, agora nós estamos sabendo que, assim, agora,
nós estamos sabendo que desde o início nós estávamos andando de nave, só agora que nós descobrimos? Nós estávamos com tecnologias e só agora descobrimos? Demora, hein? Eu estou falando de bem antes do cristianismo. Estou falando lá do, né, porque os espíritos vão colocar nesses exilados de capela que a gente é lá do Cro-Magnon, ou bem antes. Ele vai afirmar, nessa lenda dos exilados de capela, que quando eles vieram para cá, viraram primatas. Então, o homem é um primata, que veio evoluindo. Embora o Darwin não achou o elo perdido aí, mas como é que é? No espiritismo, a lenda serve. Vai. Então, de lá para cá, a gente só descobriu, são milhões de anos, gente. São milhões de anos. E nem com o Neolítico, que já tem a civilização começando, né? Babilônia, Egito, isso e aquilo, a China, não sei o quê. Ninguém para dizer que a gente viajou para cá de nave. Nem Sócrates, quando fala de Atlântida, não fala de nave, gente. Olha, estou de boca aberta, como conseguiram esconder isso, né? De nós, só agora que descobrimos. Já tem espírita recebendo extraterrestre, falando em linguagem extraterrestre, igual o falar em línguas lá na igreja evangélica, o espírita fala em línguas, é ter, e tem sempre um tradutor, que não sei como estudou para ser tradutor simultâneo, mas anímico. Tudo vale. É para o consolo, é para a verdade. A verdade? E a mentira liberta? A mentira confortável liberta? Ajuda? Não, gente, é um braço do sistema para manter o controle de todo o imaginário, com uma colagem, progresso técnico, catequese moral, ficção científica, moralismo high-tech, colônias organizadas, progresso social sem ruptura nenhuma com o sistema, nem para você fazer o caminho numa filosofia, porque espiritualidade prática é, primeiro, saber que você está se enganando, que você não é um ego. Faz a autoindagação do seu eu. Quem sou eu? Eu sou uma alma, mas a minha alma é isso que está aqui? Mas se eu já tive uma série de vidas, quem sou? O conjunto disso tudo? No mínimo, no mínimo. Tá? O Espiritismo não fala que a gente tem várias vidas, não é reencarnacionista, então eu sou o conjunto de vidas e vidas e vidas. Desde quando? Quantas vidas eu posso acessar? 2.000? 3.000 anos? 4.000 anos atrás? 5.000? Eu vivi no Neolítico há 20.000 anos, 18.000 anos atrás, 8.000 anos atrás? E só de pão a gente tem 10.000 anos. Né? É isso? Eu consigo saber? Eu sou o conjunto disso tudo? Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Em que lugares? O que eu aprendi? Essa é a minha pergunta. Eu, do meu eu, que tem que ser o eu de cada um. Quando eu falo meu eu, é o eu de cada um. Quem sou eu? Conjunto disso tudo? Eu sou realmente isso? Por que eu não me lembro? Como que eu posso me lembrar? E as pessoas que se lembram? Como elas fazem? Eu, por exemplo, lembrei de uma série de vidas. Não vou dizer que eu fui tão lá atrás, mas de uma série de vidas. E eu era muito nova para alguém me dizer que eu assisti filme ou que eu absorvi alguma coisa, porque na minha família não se acreditava nisso. Nada. Minha mãe era a católica mais fechada, sem espiritismo algum, no primeiro momento, e eu fui apresentando lembranças. Uma época minha mãe falou assim, você vê muito filme. Eu falei, mas eu não vejo filme. E não tem filme disso. Era do tempo da televisão preto e branco, sabe? Não tinha tanto filme assim pra gente. Eu estava na escola e estava trabalhando. Então não tinha como ficar vendo filme. Eu não ia nem pro cinema, ela nunca me deixou ir pro cinema, até porque era pago. Então, quem sou eu?
E esses comunicadores que aparecem, artistas políticos, celebridades, acabam apenas reforçando um espetáculo de que as pessoas são famosas aqui, acabam ficando famosas lá. É verdade? Onde está a humildade? E os médios aqui, quando morre um, inclusive um médium, saem correndo para sair em comunicação. Epa, ele está se comunicando comigo. Para brigarem, né, pelos espíritos para serem os porta-vozes. Poder, gente, poder, liderança, vaidade, orgulho. É o que eu vejo, com toda sinceridade. Ah, mas temos que trabalhar, tem muita ajuda, tem muita cura. Será? Tanto quanto a igreja tem. Você vai lá em Aparecida, está cheio de ex-votos. Você vai em Lourdes, está cheio. Você vai em Porto das Caixas, está cheio. Não precisa nem de espiritismo. Para milagre desse tipo, não precisa de espiritismo. Basta eu crer e tal, a igreja já está fazendo esse papel. Para que o espiritismo? Para tomar paz, tem reiki, tem jorei. Para misturar com teosofia e ufologia, agora fazer salada na cabeça das pessoas? Mas está adiantando o que é isso? Então tem que ter, sabe, se libertar, porque o que eu vejo, que vem pessoas para mim, né, são mentorados, são clientes, são pessoas que vêm questionando, né, até seguidores, Cristina, mas eu sempre aprendi que a gente tem que ser humilde, não precisa estudar muito, tem que servir os irmãos, ajudar, trabalhar, se possível, desenvolver uma medida para trabalhar lá do outro lado, estão precisando de gente, lá tem emprego lá na tal da cidade, lá do nosso lá, é isso? Quantas pessoas cabem lá? Quantas são precisas? Não tem gente suficiente? E os tais anjos, seres de luz, não dá conta? Eu tenho que ir lá trabalhar? Não, você vai lá para o achar inferior. Por que eu? Então, são coisas absurdas, gente, que hoje já não procede. Aí eu digo, com a tecnologia, pense, pergunte. Ai, o chat GPT vai ser possuído pelo demônio. Eu vi um velho falando isso, meio espírito, meio misturado com um monte de coisa, falando que o GPT pode ser possuído pelo demônio. Pelo amor de Deus, né? Aquilo é um modelo de linguagem, gente. Não, eles usam qualquer tecnologia. O demônio vai possuir meu celular. Meu Deus do céu, vou exorcizar aqui, ó, o tempo todo, jogar água benta no meu celular, não tem que ser a prova d'água, né? Aí jogar água benta para não ter nenhum, vou botar debaixo, sabe, vou acender uma velinha do lado, pô, por favor, né? E para ser possuído, ele possuiu no seu computador ou o chat GPT foi possuído lá no servidor? Ele não vai responder, porque ele está falando para pessoas que não sabem, que são mantidas na ignorância. Então, o saber é luz, estudo é luz, livro é luz, literatura é luz, filosofia é luz, e traz a verdade. A verdade você vai construindo, tirar e ficar com essas historinhas é mentira, e a mentira não salva. Não foi isso que não são cristãos que estão falando? Os espíritos não são cristãos também, os católicos? Né? Então, não tem não estudar. Tem ler, sim, estudar, sim, comparar, sim, ver onde está mentira, onde está falácia. Eu quero liberdade, eu quero saber quem sou eu quero saber que caminho vou fazer. E não é missão aqui. Os meus desafios têm a ver com a minha vida. Eu tenho que ser humilde, só isso. Mas é para mim, com relação ao que está em relação a mim. E não tem coletivo, não tem salvação coletiva, não, sabe? Esquece, não tem. O coletivo vai para a nave, o coletivo vai ser salvo, o coletivo, Deus vai pegar o coletivo todo. Não, gente. É um a um. Um é um. E é um, e o outro é o outro. E não é um, tá? Então, não estou brava, não, estou só sendo enfática, ok? Então, vamos soltar isto. Estou falando para meus mentorados, para meus clientes, para meus seguidores. Vamos soltar isso, vamos estudar, vamos ler. Ah, você não trouxe mais Moria. Gente, tem um curso lá de Moria, vai ter o segundo curso de Moria, não adianta eu ficar jogando aqui na rede, que acaba virando, sei lá, até profanação das palavras de Moria. Mas tem, ó, Krishnamurti,
Eckhart Tolle, vê o Poder do Agora. É um dos mais fáceis. Eckhart Tolle, Poder do Agora. E tem até como praticar o poder do agora. Segue um canal de filosofia Advaita, Corvo Seco. Eles não me pagam nada para isso. Certo? Lá tem Krishnamurti, Ramana Maharishi, Alan Watts, Seixas e outros tantos. Tem o Suzuki do Zen, gosto muito. Eles vão botando pedacinhos, mas ali tem um livro, aí você pega. Vai estudar outra coisa fora desse ranço. Tenta ver com outros olhos, porque afinal, se o Oriente tem isso, o que ele tem para nos dizer? Porque a Terra não é dividida em dois, vai ver um Deus para lá e um Deus para cá. Eu vejo pouca coisa que o cristianismo pode fazer quando a pessoa realmente no Oriente está seguindo uma filosofia. Sério. Não estou falando da figura, inclusive, de Jesus, com a sua mensagem maravilhosa, exclusiva. Não o que está ali na Bíblia, que inclusive é bem pequeno, onde algumas parábolas são fundamentais, são muito legais, né? Tem verdades ali, éticas, a gente pode dizer. É como se Jesus fosse um filósofo grego. Eu sei que não era. Mas ele traz um logos, uma palavra, realmente, mas lê os gnósticos, lê os evangelhos que foram escondidos. Ali você pira. Lê os textos do Nag Hammadi, você fala, ele falou isso? É por isso que não colocaram na Bíblia, né? Ia ser difícil para o pessoal entender ou aceitar, né? Porque ele vai mexer lá dentro. Que ele vai te dar uma estrutura diferente desse teatrinho. Mas é ele. E aí tem aqueles caras moderninhos, arrogantes, que fala, né, com chapéuzinho e tal, que, sabe, o Agostinho estava certo, que não tem misoginia, que não teve fogueira. O cara podia ter a opinião que ele tivesse. Agora, ele negar a história, eu acho isso um absurdo. Mas ele se acha. E ele fala para um público que está ali embaixo, você vê pelos comentários, que maravilha, é isso aí, mais um Olavete da vida. Falando besteira. Podia falar de outras coisas, né? Podia pegar coisas sociais. Deixa a religião. Se você não quer realmente, ou você segue, ou você faz, porque eu faço aqui, uma crítica mostrando, né, historicamente, como tem um rapazinho também, lá acho que, se não me engano, ele é da USP, não, da UFMG, ele mostra, olha, foi descoberto isso, arqueologia, porque tem uma arqueologia. Existe uma história arqueológica, existe uma história, uma religião comparada. E só teme estudar aquele que tem segurança do seu canal. Eu estudo e tenho segurança da minha caminhada. Mais ainda. Até para ajudar outras pessoas. Verdadeiramente. É liberdade. A liberdade vem com o saber, com a luz. E a verdade liberta. Então, é um falso consolo. Ah, mas as mensagens espíritas são consoladoras. Não, não são. São o consolo desconsolando. Tá? Então, eu continuo no próximo. E ainda vou falar sobre a questão de como foi estruturada a missa, como foram estruturadas essas coisas, como chegamos na missa, como chegamos na igreja. E por que tem tanta coisa semelhante ao mundo celto-nórdico dentro da igreja que as pessoas não conseguem perceber? Aí fica essa briguinha. O Natal não é iule. É! E eu vou provar aqui que é. Eu adoro fazer Natal porque tem uma festa de transição. Melhor ainda se eu estivesse no hemisfério norte. Não estou aqui. Deveria se fazer o Natal no meio do ano, mas não temos nenhum um frio tão intenso. Aqui no sul a gente ainda tem. Mas é isso, gente. Eu vou trazer mais informação, mais informação, mais informação. E o caminho é leitura. Já dei uma dica aí, Eckhart Tolle, Krishnamurti é mais difícil. Mas a minha mentoria, eu vou abrir turma no início do ano que vem, porque essa está ainda já em andamento, e eu vou botar todo mundo no upgrade, porque eu preciso ter só 2 turmas.
Então, tem algumas pessoas que vão passar para a primeira turma, para a gente adiantar, e aí formar uma outra turma de iniciantes, né, no início do ano que vem, né, e aí tem que responder questionário, saber o que tem de leitura, se a pessoa está bem de saúde, porque também doentes não fazem caminho, que é um caminho voluntário, não é um caminho de cura. O caminho de cura é terapia, tá, gente? Eu tenho minhas terapias, eu trabalho com terapias. Né? Tem o mapa natal, tem as terapias florais, terapia aromaterapia, tinturas, né, fitoterapia, que eu trabalho, protocolos de nutrição funcional, que eu sou pós-graduada em nutrição funcional, e também reprogramação mentais. Faço, baseado em PNL e estudo de frequência, musicoterapia com PNL. Né? Então, estão lá no meu site, são trabalhos, não são curas espirituais, tá, gente? Então, não venha me dizer, mais uma, não sei o quê. Não recebi nada de graça, são todos os cursos, minha pós-graduação, outra pós-graduação, e cursos, e, sabe, livros comprados, é uma função, é uma profissão. O Conselho Regional de Terapia, né, de terapeutas, ele me garante isso. Eu sou terapeuta, além de doutora em filosofia, é isso. Eu levei uma vida estudando, escolha minha, para ajudar, verdadeiramente, para trazer vocês, agora, através de aulas, através de orientações, não é assim de graça animicamente, entendeu? Não é fazendo assim, tá? Toma o passe. Não, não é, gente. Não quero ninguém preso, mas quero, sabe, vocês, vamos estudar, vamos fazer, e vou trazer eu vou falar da missa, então no próximo vou organizar isso, tem que ver no YouTube, porque o meu canal não é monetizado, como que eu posso fazer uma rifazinha de alguns livros. O primeiro vai ser a História do Diabo, bem interessante, para a gente ver como é que foi esse teatrinho também com relação ao diabo, afinal, Satanás, diabo, Lúcifer, quem é essa figura? Ok? Então, até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.